aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 6. Se você quiser se colocar em pé nesse momento, fique à vontade. A palavra de Deus vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Amém? Senhor, aquieta o nosso coração, apazigua a nossa alma. Às vezes, Senhor Deus, nós entramos na casa do Senhor e a mente ainda está turbada, os pensamentos estão agitados. E, ó Pai, nós precisamos agora da serenidade que só o Teu Espírito pode trazer à nossa alma, aquietando o nosso coração, para que possamos ouvir, Senhor Deus, as verdades que o Senhor tem a comunicar conosco. Fala conosco, Pai. Fala por misericórdia. Ó Deus, ministra, Senhor Deus, as nossas vidas, verdades que precisamos ouvir e que nos ajudem a caminhar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar aí. O apóstolo Paulo, no verso de número 6, ele faz uma recomendação àqueles queridos irmãos da igreja de Filipos, que talvez seja tão pertinente agora quanto foi naquele período. Não estejais inquietos por coisa alguma. E eu sei que isso não é um pedido fácil de se atender. Deus também sabe que não. Jesus, ele falou basicamente a mesma coisa no Evangelho de Mateus, quando ele disse assim: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer e nem pelo que vestir, não é? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, mas o Pai Celestial vos alimenta. Olhe os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, mas nem Salomão, em toda a sua beleza, formosura, se vestiu como qualquer um deles. E Jesus diz: olha, se Deus alimenta assim a ave do campo, se Deus veste assim os lírios, que dirá você, homem ou mulher de pouca fé? Mas o nosso coração fica inquieto por diversas coisas. E a nossa mente fica muitas vezes agitada em um turbilhão. Ou às vezes, irmãos, nós homens, né, temos o que o pastor Cláudio Duarte resolveu chamar da caixa do nada. Às vezes, irmãos, eu sou pego assim, sabe, parece que há um vazio de tudo. Desliguei de tudo. Acho que desliguei o disjuntor mesmo para não dar curto-circuito. Né? Eu acho que as mulheres menos, mas os homens já devem ter passado por essa experiência. Desligou o disjuntor para não dar curto-circuito. E às vezes nós precisamos botar a nossa casa em ordem. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele nos dá todos os dias essa oportunidade. Que oportunidade? De começar de novo. Lamentações 3:22
palavra de Deus vai dizer: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. A cada manhã Deus diz assim para mim e para você: meu filho, olha, vamos começar de novo. E vamos começar melhor. Mas, irmãos, os desafios da vida estão aí. E um dos grandes desafios da vida é nós estarmos de bem com o nosso passado e com a nossa mente pacificada diante do nosso Deus. E isso é um grande desafio. E para isso, irmãos, é necessário trabalhar a mente. Porque dependendo da mente que eu tenha, que você tenha, Deus me livre dela ser contagiante. Deus nos livre. Então eu creio que um desafio da vida é colocar em ordem os nossos pensamentos. Quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando sobre a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Não é o órgão do coração. E lá em Provérbios 4, 23 vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E como é que eu guardo o coração? Porque nesse turbilhão de emoções que a gente vive, a gente tem que aprender a guardar o nosso coração. Então nós temos que entronizar verdades dentro de nós que nos ajudem a guardar o nosso coração. Então o primeiro conselho que eu quero dar a mim e a você para guardar o nosso coração é o seguinte: olha, saiba que Deus quer o melhor para a tua vida. Deus não está de má vontade para com você. Deus não é contra você. Ele pode até ser contra algumas atitudes, algumas escolhas que eu faça, que você faça, mas Deus não é contra você. Deus não é contra mim. E a palavra de Deus me garante isso. Jeremias 29, 11 diz: porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz. Não é? Nós acabamos de cantar que a paz é o quê? Uma promessa. Olha só, pensamentos de paz. E não de mal. O diabo é quem diz que se você caminhar ao lado de Jesus, você vai ter uma vida sofrida. Que você vai se privar de prazeres se você andar ao lado de Deus. Olha, querido, não entra nessa não. O diabo não tem nenhum problema de dar algo que é bom para roubar de nós o melhor. E muitas pessoas estão aceitando os banquetes de Satanás. Que ele entrega alguma coisa e diz: é bom. Mas ele não diz para você que ele está roubando de você aquilo que é melhor. Mas não. E Deus faz o contrário. Deus algumas vezes tira de nós alguma coisa que a gente entende ser bom e a gente fica chateado com aquilo. Mas Ele tira aquilo que a gente julgava ser bom para ali na frente dar a mim e a você aquilo que é melhor, aquilo que é excelente. Uma das questões da vida cristã, irmãos, é nós aprendermos a confiar no caráter de Deus. Deus é bom. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E a segunda questão, para guardar o coração, a primeira é acreditar que Deus é ao meu favor, que Deus quer o melhor para mim. E a segunda é proteger os meus pensamentos.
Porque a blindagem dos meus pensamentos, a blindagem dos seus pensamentos, é feita por você. É você quem tem que escolher. Então, segundo o texto que nós lemos de Filipenses, e agora eu quero me ater ao verso de número 8, como é que eu faço para organizar a minha mente? Para que eu caminhe segundo o que o apóstolo Paulo apontou para ter a mente de Cristo. Porque o primeiro passo é eu ter a mente de Cristo. Para depois, sim, poder ter uma mente contagiante. Porque se eu não tiver a mente de Cristo, qualquer outra mente que eu tiver, eu vou contagiar. Alguém, alguns ou muitos. Mas não vai ser bom. Não vai ser benéfico. Então, em primeiro lugar, se eu quero ter uma mente contagiante e eu quero proteger esse campo sagrado que é o campo da minha mente, eu preciso me ater à verdade. O apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, em primeiro lugar, de tudo isso ele vai dizer no final, nisso pensar. Então a primeira questão que Paulo recomenda, olha, pense naquilo que é verdadeiro. E eu gosto de dizer, irmãos, que a verdade para o cristão não é um conceito. A verdade não é uma escolha exatamente entre o certo e o errado. A verdade é uma pessoa que está conosco o tempo todo. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Não é a verdade sobre a política. Não é a verdade sobre um conceito. Não, é uma verdade que me salva, que me liberta, que caminha comigo. Algumas vezes, queridos, nós precisamos duvidar dos nossos pensamentos, porque eles querem nos levar para longe de Jesus. Longe dessa verdade que nos liberta. Dessa verdade que transforma a nossa vida. Porque, queridos, quem é rico dentro de si, precisa de muito pouco do lado de fora. Sabia disso? Quando Jesus falou sobre os bem-aventurados, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, não tem nada a ver com o que eu tenho do lado de fora. Tem tudo a ver com o que eu sou do lado de dentro. Bem-aventurado é quem é um misericordioso. Bem-aventurado é quem? Bem-aventurado é aquele que perdoa. Então, essa verdade, que é Jesus, ela precisa estar dentro de nós. E se essa verdade, que é Jesus, estiver dentro de nós, ele vai nos ajudar a nós duvidarmos de alguns pensamentos que vêm até nós, de algumas propostas que nos fazem. Mas ele diz assim, olha, tudo aquilo que é verdadeiro, mas tudo aquilo que é honesto. E a palavra honesto deriva de honos, de onde também vem honorário. Não é? Quando alguém faz um serviço, por exemplo, os contadores geralmente usam muito essa palavra, não é? Na hora de receber o honorário. E quer dizer exatamente isso. Olha, você é digno. O que você fez é digno de ser pago. Você é digno de receber. Então, o honesto, irmãos, é aquele que está com o foco naquilo que é honroso, naquilo que é digno. Por isso que um cristão convertido ao Senhor Jesus, ele não entra pelo caminho da pornografia, porque não é honroso, não é digno.
Por isso que um marido convertido ao Senhor Jesus, ele não engana a sua esposa, a sua família, porque não é honroso, não é digno. Por isso que um filho honesto, ele não engana os seus pais. Por quê? Porque não é honroso, não é digno. Porque antes de qualquer mazela acontecer do lado de fora, ela acontece do lado de dentro. Se cria uma história que não é honesta, ou seja, que não é digna, que não é honrosa, para que se faça aquilo que não é digno, que não é honroso. E ele diz, olha, se você quer ter uma mente, sabe, sadia, saudável, pense naquilo que é justo. A justiça, irmãos, faz de mim, de você, uma pessoa melhor. Uma pessoa que respeita, uma pessoa empática, que sabe compreender os sentimentos e as dificuldades do outro. Eu posso não gostar, eu posso não ser favorável a alguém, mas é justo. E aí a gente tem que se perguntar. Nós vivemos num mundo de injustiças e às vezes eu vejo pessoas desavisadamente ou sem fazerem um juízo melhor de valor de algumas situações, sabe, batendo palma para aquilo que não é justo, se alegrando com aquilo que não passa no crivo da justiça. Mas ele vai dizer mais, olha, você quer ter uma mente de Cristo? A sua mente também precisa, e você precisa pensar naquilo que é puro. Irmãos, coisa boa é pureza. Jesus disse lá em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Mas se os teus olhos forem maus, com grandes trevas serão teu corpo. Feliz é aquele que consegue decodificar a vida, não pelo viés da maldade, mas da pureza. Por que as crianças, irmãos, via de regra, são mais felizes do que os adultos? Porque elas têm pureza. Elas ainda não estão cheias desse filtro de maldade que a gente tem. Maldade ao nível de quando alguém faz o bem para a gente ainda fica duvidando daquele bem que foi feito, pensando assim, se está fazendo isso, está querendo tirar alguma vantagem de mim. A pureza, irmãos, está ligada a um coração limpo. E lá em Mateus, no capítulo 5, uma das bem-aventuranças diz isso, bem-aventurados os limpos de coração. E qual é a promessa? Vai ver Deus. Enquanto aquele que está com um coração sujo, está vendo traição, está vendo tragédia, está vendo desgraça, o limpo de coração, ele está vendo um agir. Tudo aquilo que é de boa fama, nós perdemos muito tempo falando daquilo que é errado. Sabe, alguém manda um vídeo para a gente, e às vezes isso acontece até no meio evangélico, né? De uma coisa errada, de uma coisa que não foi boa, que aconteceu em alguma igreja. E a gente taca o dedo e compartilha aquilo com uma porção de gente. O que a gente está fazendo? A gente está disseminando uma coisa que não é boa, não é legal. É sábio isso? É prudente isso? Edifica isso? Ajuda ao reino de Deus isso? Não. Vamos compartilhar aquilo que é bom. Edificou a minha vida. Fez eu pensar em ser um ser humano melhor. Isso merece ser compartilhado. Porque no que a gente deve pensar? No que é de boa fama.
no que é virtuoso, sabe, naquilo que nos leva para um bom caminho. Porque quando, irmãos, a nossa mente está resolvida, ou a seara da nossa mente está, assim, sendo bem alimentada, a probabilidade dos nossos lábios exalarem coisas boas, olha, vai ser muito maior. Eu gosto de dizer, e já disse aqui algumas vezes, e isso é uma verdade para mim. O que a vida faz comigo depende do que a vida encontra. E a vida vai encontrar em mim aquilo que eu estou colecionando. Que nós estamos colecionando na nossa mente. E eu gostaria de te pedir agora para que você falasse com Deus e perguntasse a Deus, Senhor, será que eu tenho alimentado de forma saudável a minha mente? Porque, queridos, se nós queremos que a nossa mente seja contagiante, um dos primeiros passos é cuidar do conteúdo que está nela. E se você está olhando para a sua mente agora e está vendo que a seara não está muito boa e por isso a colheita também não, sabe, você pode pedir nessa noite, Senhor, me ajuda a detoxicar a minha mente. Dar mais atenção àquilo que é bom. Porque a recomendação está posta. O apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, o que vocês vão dar atenção? O que vocês vão pensar? E ele diz, pense no que é verdadeiro. Pense naquilo que é honesto. Pense naquilo que é justo. Pense naquilo que é puro. Pense naquilo que é amável. Pense naquilo que é de boa fama. Pense naquilo que é virtuoso. Pense naquilo que é digno de louvor. E se você fizer isso, a sua mente vai ser transformada. Ela vai se tornar a mente de Cristo. E aí você vai ter a bênção da capacidade de poder contagiar. Fale com Deus agora. Peça isso. Talvez você entrou aqui, tem memórias que não são boas. Talvez memórias até que te atormentam. E por vezes te rouba o sono, te rouba a paz. Não é que você vai esquecer. Mas você pode pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a não olhar tanto para o passado. Me ajude, Senhor Deus, a construir um futuro melhor. Porque o Senhor está interessado no teu futuro. No passado, ele diz, eis que dos teus pecados eu não me lembrarei.